Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Sistemas Computacionais, Memória. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Computacionais. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelos loiros presos para trás. Está com blusa vermelha com estampa de folhagens verdes e flores brancas e usa colares finos e dourados. Ela é vista do peito para cima e está de costas para uma porta de vidro, onde ao fundo há plantas crescentes de frente para uma parede branca. Onde nessa semana nós estamos falando dos componentes de um computador. A aula passada a gente falou sobre a CPU, suas transações e funções. Nessa aula nós vamos entender um pouquinho mais sobre a memória, né? Como a memória é organizada, veremos que esse dispositivo aí, ele tem algumas características. E aí a gente vai continuar esses estudos na próxima aula falando sobre sistemas de armazenamento. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Bom, começando, a aula de memórias, vamos lá. A memória principal é a parte do computador que tem responsabilidade de armazenar os programas e os dados, né? As principais características da memória, são a sua capacidade de armazenamento. Então, você, quando fala de memória, você se refere à capacidade de armazenamento, o tempo de acesso e o custo, E essas características das memórias, elas estão relacionadas uma com a outra. O tempo de acesso mais rápido, normalmente a memória tem maior custo por bit, por tamanho. Maior capacidade, menor custo por bit. Maior capacidade, o tempo de acesso mais lento, A gente vai ver que existem outras características aí da memória, como durabilidade, consumo de energia, mas que não são aqui agora na nossa disciplina tão tratadas. Em um novo slide à esquerda, há um quadrado branco com a figura 4.1, que representa hierarquia de memória. Ao centro do quadrado há uma pirâmide tridimensional. Ela está dividida por linhas horizontais que estão uma abaixo da outra com os seguintes componentes. No topo à esquerda da pirâmide, o texto memória na placa. No topo à direita da pirâmide está dividida em 3 partes: registradores, memória cache e memória principal. Ao centro da pirâmide à esquerda, o texto armazenamento fora da placa. Ao centro da pirâmide à direita, o texto disco magnético, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM. Na base da pirâmide à esquerda, o texto armazenamento offline. Na base da pirâmide à direita, o texto fita magnética, fonte Stalins 2010, página 93. À direita do quadrado, no canto superior do slide, há um retângulo menor com a figura 1.6, que representa hierarquia de memória. Ao centro do retângulo há uma pirâmide bidimensional. Ela está dividida por 3 linhas horizontais que estão uma abaixo da outra com os seguintes componentes. No topo, o texto registradores. Ao centro, o texto memória cache. Na base, o texto memória principal. Em cada lado da pirâmide há uma seta que aponta para cima e para baixo. No topo, ao lado esquerdo, a seta aponta para cima e para a direita, com o texto à esquerda, mais cara. Na base esquerda, a seta aponta para baixo e para a esquerda, com o texto à esquerda, mais barata. No topo, ao lado direito, a seta aponta para cima e para a esquerda, com o texto à direita, mais rápida. Na base direita, a seta aponta para baixo e para a direita, com o texto à direita, mais lenta. Fonte Forozan e Mosharraf, 2011, página 96. Nessa figura que vocês estão vendo no slide, vocês estão vendo que tem 2 figuras, que retratam aí as características da memória. Porque a pergunta seria, quando você for fazer a instalação de memória, como que você faria a instalação de memórias para não ficar muito cara, uma vez que as memórias têm preço diferente, Uma maneira de tratar esse problema é pensar em utilizar memórias de diferentes velocidades. A solução que a gente pensa nessa situação é a solução tradicional aí, que os computadores também se utilizam delas, A solução para armazenar grandes quantidades de memória é lançar-se mão de uma hierarquia de memória, e os computadores fazem isso, e aí a gente tem ilustrado nessas 2 figuras. Os usuários de computador,
eles precisam de muita memória, né? De preferência que seja uma memória muito rápida e de baixo custo, né? Porém, como a gente viu no slide passado, as memórias velozes, elas são as mais caras, né? Quanto mais rápida uma memória, ela acaba sendo mais cara. A figura de hierarquia da memória aí no canto superior direito, ela está cruzando duas características, né? A velocidade e o valor com esse tipo de memória. No topo dessa pirâmide, você vai ter os registradores, né? Aquelas memórias da CPU, que podem ser acessados à velocidade da CPU, só que são muito mais caros. Em seguida, vem a memória cache. A gente vai falar nessa aula, que ela buferiza os dados, né? Ela armazena e depois vai disparando esses dados da memória para a CPU. Depois, na sequência, vem a memória principal, né? Com capacidade que vão de terabytes, né? Em sistemas comuns até hoje petabytes, né? Na figura abaixo, no canto inferior esquerdo, agora você tem o cruzamento de memória com o seu local na estrutura de um computador, né? Então, aí você tem a memória do tipo fitas magnéticas, que são memória de armazenamento offline. Você tem os discos magnéticos, CD-ROM, CD de gravação, DVDs, que são também fora da placa, né? E aí você tem dentro, né, na estrutura interna do computador, né, na placa do computador, você tem a memória principal, você tem a memória cache e, por último, a memória aí do tipo registradores. Então, essas duas figuras aí, elas relacionam bem as características da memória. Novo slide: memória e endereçamento. Abaixo os itens. Memórias consistem em uma quantidade de células ou locais e cada uma delas pode armazenar uma informação ou palavra. Cada célula tem um número denominado endereço, pelo qual os programas podem se referir a ela. Endereços são números inteiros maiores que zero. Espaço de endereçamento é o número total de localizações exclusivamente identificáveis na memória. Cada lugar da memória possui um endereço que inicia em 0 e vai até 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de bits do endereço. A memória, ela trabalha, né? Ela consiste em um conjunto de localizações de células de armazenamento, né, de informação, e cada uma dessas células da memória, ela precisa conter um identificador único, para a gente depois chamar esse identificador, né, saber onde ele fica, que é chamado de endereço. É igual a gente, né, cada um tem um endereço para alguém poder localizá-lo, né? A memória também. Cada uma tem um endereço, cada célula de armazenamento, para depois conseguir ser localizada essa informação que foi armazenada, né? Então, aí os programas podem se referir a essa unidade de armazenamento. A unidade básica da memória é o dígito binário, né? Que é o bit que a gente já falou. Então, o bit aí 0 ou 1, ele é uma unidade básica da sua memória, né? Ele é a unidade mais simples possível da memória. Computadores que usam o sistema de números binário, eles expressam endereços de memória também, né, como números binários. Se o endereço de memória tiver um número de m bits, o número máximo de células que a gente vai conseguir endereçar é 2m bits, né? O número total de localizações exclusivamente identificadas na memória é o que a gente já citou e chama de espaço de endereçamento, tá? Então, as memórias consistem em uma quantidade de células ou locais, sendo que cada uma delas pode armazenar uma informação, né? E essas informações, para serem acessadas, precisam de endereço, e o conjunto de endereço é esse espaço de endereçamento aí das memórias. Se a memória tiver N células, então quantos endereços essa memória vai ter, né? Elas vão ter endereço de 0 a N-1. Todas as células na memória, ela tem o mesmo número de bytes. Caso uma célula consista em K bytes, então ela vai poder conter quaisquer 2Ks diferentes de combinações de bits. Essa questão do endereçamento, ela fica mais clara aí nesse exemplo, né, nessa figura. Novo slide com a figura 4.2, que representa 3 maneiras de organizar uma memória de 96 bits.
Há 3 colunas lado a lado, compostas por barras que estão divididas em pequenos quadradinhos que representam as células. A primeira coluna indica o endereço A e está organizada em barras horizontais que estão uma abaixo da outra e que parte do número 0 e vai até o número 11. Cada barra está dividida em 8 quadradinhos que representam a quantidade de bits. A segunda coluna indica o endereço B com o texto "uma célula" indicado acima. Ela está organizada em barras horizontais que estão uma abaixo da outra e que parte do número 0 e vai até o número 7. Cada barra está dividida em 12 quadradinhos que representam a quantidade de bits. A terceira coluna indica o endereço C e está organizada em barras horizontais que estão uma abaixo da outra e que parte do número 0 e vai até o número 5. Cada barra está dividida em 16 quadradinhos que representam a quantidade de bits. Fonte: Tannenbaum e Austin, 2013, página 58. Né? Por exemplo, para organizar uma memória que tenha 96 bits, a gente pode trabalhar nessas 3 opções aí da imagem A, B e C de endereçamento. No caso A, você precisa de, no mínimo, 4 bits para expressar todos os números de 0 a 11, né? Contudo, se você tiver um endereço de 3 bits, né, é suficiente para o caso das figuras B e C. Então, o número de bits no endereço, ele acaba determinando o número máximo de células que são endereçáveis na memória e é independente do número de bits por células. Você conhece ou já ouviu falar da memória RAM, né? A palavra RAM vem do Random Access Memory, né? Que é memória de acesso aleatório. E também vocês já devem ter ouvido falar da palavrinha ROM, né? Que vem do nome Read Only Memory, né? Que é memória somente de leitura. Elas são os principais tipos de memória, né? A RAM e a ROM, elas vão ser aí apresentadas nos próximos slides. Novo slide, memória RAM. Abaixo os itens listados. A memória RAM pode ser lida e escrita durante o processamento. Tipos: estática, SRAM, Static Random Access Memory. Memória muito rápida e volátil, cujo conteúdo é perdido quando o computador é desligado. Exemplo: memória cachê. Vamos a seguir. Dinâmica, DRAM, Dynamic Random Access Memory. Memória lenta, com células contendo um transistor e um pequeno capacitor. Se um capacitor estiver carregado, o estado é 1, se não 0. No canto superior direito do slide, uma pequena fotografia de uma placa verde e comprida, onde ao centro há 7 componentes visíveis, semelhante a quadradinhos. A memória RAM, ela tem uma característica de poder ser lida e escrita durante o processamento aí do seu computador, né? E aí você tem essa memória com 2 tipos, né? Você tem uma RAM que a gente chama de RAM estática, que é chamada de SRAM, é uma memória muito rápida e volátil. O conteúdo dessa memória, ele é perdido quando o computador é desligado. Nós vamos falar dessa memória daqui a pouco, quando a gente falar da memória cache, né? E a gente tem uma memória chamada de Dynamic Random Access, que é a DRAM, que ela é uma memória mais lenta, com células que contêm um transistor e aí um capacitador. E nesse caso, quando esse capacitor estiver carregado, o estado dela é 0, senão o estado dela é 1, né, descarregado. Como a carga elétrica tende a vazar, cada bit deve ser renovado, quer dizer, recarregado aí com alguns milissegundos de intervalo, para evitar que os dados desapareçam, que os dados sumam, né? A lógica é que efetua essa renovação, né? Então, a gente tem esses exemplos de memória RAM. Agora, a gente vai falar um pouquinho da memória cache. Novo slide intitulado Memória Cachê com os itens listados. Memória pequena e rápida, sendo mais rápida do que a memória principal e mais lenta que os registradores e a CPU. As palavras de memória utilizadas com mais frequência são mantidas nesse dispositivo. Abaixo está a figura 1.7, que representa a localização da memória cachê. A figura é composta por um pequeno quadrado branco à esquerda que representa a CPU. Abaixo, uma linha grossa que representa o barramento. Conecta a CPU a um quadrado menor que representa o cachê. O barramento se estende abaixo do cachê e segue à direita, onde há outro quadrado acima na mesma direção da CPU, que representa a memória principal. Fonte:
Tannenbaum e Austin, 2013, página 65. Né? Que é uma memória pequena, né? Rápida, e o nome, se vocês olharem, ela vem do francês cacher, né? Que significa, significa a palavra esconder, né? Ela é mais rápida do que a memória principal e mais lenta do que os registradores, né? Então, como vocês viram lá naquela figurinha, da hierarquia da memória, né? Ela é uma memória, ela fica abaixo, né, em termos de preço da memória do registrador, né? Só que ela é uma memória mais rápida, por exemplo, que a memória principal, né? Então, ela fica entre a CPU e a memória principal. A próxima figura vai mostrar bem isso para vocês, né? A memória, essa figura aí embaixo também já demonstra isso, né? A ideia básica de uma cache é que as palavras da memória utilizadas com mais frequências sejam mantidas na cache. Quando a CPU precisa de uma palavra, ela examina primeiro a cache. Só se a palavra não estiver na cache é que ela vai na memória principal, né? Então, se uma fração substancial das palavras não estiver na cache, o tempo médio de acesso acaba sendo bastante reduzido. A cache, ela também tem níveis, né? A gente vai falar disso mais para frente. Aqui nesse slide, a gente vai falar do uso da memória cache e seus objetivos. Como vocês devem ter percebido, a ideia da memória cache também, como dos registradores, é obter velocidade de memória, né? E ela também disponibiliza uma memória de grande capacidade a um preço, né, de memória do tipo semicondutor mais barato. Uma memória principal relativamente grande e lenta está junto com a memória cache, que é menor e mais rápida, né? E aí ela consegue ter uma cópia das informações que estão na memória principal. Novo slide, figura 4.3, que representa o cachê e memória principal. No topo está a figura A, que representa a cachê única. Ela é composta por 3 retângulos tridimensionais e horizontais que estão lado a lado e conectados por 2 setas horizontais que estão uma abaixo da outra, sendo as de cima que apontam para a direita e as de baixo que apontam para a esquerda. O primeiro retângulo representa a CPU. O segundo retângulo representa a memória cachê. O quarto retângulo é maior e representa a memória principal. As setas que ligam a CPU com a memória cachê representam a transferência de palavra rápida. As setas que ligam a memória cachê com a memória principal representam a transferência de bloco lenta. Abaixo está a figura B, que representa a organização de cachê em 3 níveis. Ela é composta por 5 figuras tridimensionais, que estão lado a lado e conectadas por 2 setas horizontais que estão uma abaixo da outra. As setas de cima apontam para a direita e as de baixo apontam para a esquerda. A primeira é um quadrado, representa a CPU. A segunda é um quadrado, representa o cachê de nível 1, L1. A terceira é um quadrado, representa o cachê de nível 2, L2. A quarta é um quadrado, representa o cachê de nível 3, L3. A quinta é um retângulo vertical e representa a memória principal. Entre a CPU e o cachê de nível 1, abaixo das setas, lê-se mais rápida. Entre o cachê de nível 1 e o cachê de nível 2, abaixo das setas, lê-se rápida. Entre o cachê de nível 2 e o cachê de nível 3, abaixo das setas, lê-se menos rápida. Entre o cachê de nível 3 e a memória principal, abaixo das setas, lê-se lenta. Fonte Stallings, 2010, página 96. Esse slide ele é bastante interessante, que ele mostra aí o conceito da memória cache, na figura A, né? A memória principal relativamente grande e mais lenta, ela tem a cache aí para intermediar, né? Para bufferizar os dados aí que vão para a CPU. Então, isso é um passo bastante interessante. E você também tem, nessa parte de baixo, né, a representação dos tipos, né, dos níveis de memória cache, né? Devido ao fenômeno chamado de localidade de referência, quando um bloco de dados é levado para cache para satisfazer uma referência de memória, é provável que haja referências futuras a esse mesmo lugar de memória, né, que está sendo chamado, ou outras palavras daquele mesmo bloco de memória. Então, a figura B, ela representa o uso de múltiplos níveis da cache,
né? A L2, que vocês vão ver aí, ela é uma memória cache intermediária, né? A L1, ela é uma memória cache mais rápida, né? E a L3 é uma memória cache que fica mais próxima à memória principal. Ela é mais lenta. Então, aí, só para deixar isso bem claro para vocês, né? A L1 e a L2, elas são relacionadas, né? Elas são caracterizadas pela proximidade da memória cache das unidades de execução do processador. Quanto mais próxima ela tiver do processador, menor será o seu número. A cache L1 é aquela que era mais próxima possível da unidade de execução do processador. A L2 é a do meio e a L3 é ainda mais distante, né? Sempre que a unidade de busca do processador precisa de um dado ou de uma instrução, né, ela vai buscar inicialmente na cache L1, se não na L2 e, consequentemente, na próxima L3. Se a informação não tiver em nenhum desses níveis de cache, né, aí sim ela vai ter que ir até a RAM. Isso é o que a gente chama de níveis de cache. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão da memória ROM, né, que é aquela memória só de leitura, né, Read Only Memory, né? Ela é uma memória que não pode ser alterada nem apagada, porque é uma memória que é escrita durante a sua fabricação. A única maneira de modificar, né, é substituir o chip, né? Então, ela é uma memória utilizada em produtos cujo programa e dados básicos devem permanecer armazenados, mesmo quando o fornecimento de energia for interrompido, né? Então, a gente tem carros com esse tipo de memória, né? A gente tem equipamentos de emergência com esse tipo de memória, né? E a gente vai ver que existem 3 tipos aí de memórias ROM. A que a gente chama de PROM, que é uma memória programável do tipo ROM. É uma ROM, exceto pelo fato que ela pode ser programada uma vez, né, em campo. Tem a EPROM, né, que é o Erasable, né, que na verdade é uma variação da PROM, pois ela pode ser programada também e apagada em campo. E a EEPROM, né, que é aquela que é apagável com eletricidade, né, uma variação da EPROM, pois pode ser programada e apagada sem ser removida do computador. Então, aí a gente fecha falando nessa aula da ROM. Novo slide, bibliografia, Correia, A.G.D, organizadora, Organização e Arquitetura de Computadores, capítulo 1, páginas 16 a 30 e capítulo 4, páginas 130 a 153, editora Pearson, primeira edição 2017, idioma português. Stalins, W, Arquitetura e Organização de Computadores, páginas 67 a 231, de 731 páginas, editora Pearson, 10ª edição 2017, idioma português. Tannenbaum, A e Austin, T, Organização Estruturada de Computadores, páginas 61 a 133, de 628 páginas, editora Pearson, 6ª edição 2013, idioma português. Aqui tem a bibliografia que foi seguida, né? A primeira bibliografia básica e 2 bibliografias complementares, para vocês aí usarem para se aprofundar. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Eu queria, então, agradecer a participação de todos na aula de hoje. Assim, a gente finalizou falando desde a memória principal, memória cache, falamos da memória ROM, né? E finalizamos essa segunda aula aí da disciplina de sistemas computacionais. Obrigada a todos e até a próxima. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e acompanham o logo da Univesp TV. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts.